Amados irmãos, amadas irmãs em Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum e hoje somos convidados a confiar no Senhor. Confiar em sua ação miraculosa em nossa vida, no mundo, na nossa história, na nossa existência. Na primeira leitura do livro de Jó, só para nós sabermos o motivo desta passagem, Jó é um personagem bíblico que foi tentado por Satã para desistir de sua fé. Mas com muita resiliência, Jó conseguiu driblar todos os desafios da vida, ou seja, a perda de seu poder, do dinheiro, dos bens materiais que tinha, de sua família e, por fim, de sua saúde, porque ele ficou leproso. E a sua mulher ainda o tentava desistir e profanar contra o Senhor, dizer coisas absurdas contra o Senhor que estava permitindo todo aquele desatino. Jó ficou firme até o fim. E a sua forma de viver contradiz uma teologia daquela época que era a teologia da retribuição. Que os justos não deveriam sofrer, era isso que pregava a teologia da retribuição daquela época. Que o justo deveria apenas ser feliz e nada de mal lhe aconteceria. Pelo contrário, o justo também sofre. Porque entre justos e injustos, o que difere apenas é o produto de suas atitudes, porque na essência, bons e maus são iguais. A mesma morte que um bom pode ter, um injusto também pode ter. Isso nós chamamos de mortalidade, de finitude. Então, ao questionar isso, o Senhor, no capítulo 38, quase no fim já do livro de Jó, vai dizer: do meio da tempestade, ele diz a Jó: quem fechou o mar com as portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Lá na criação, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Jó, vejam, está também em meio à tempestade, que aparece também no Evangelho de hoje como a tempestade acalmada por Jesus. Jó percebe da parte de Deus que Deus age com misericórdia para com sua pobreza, sua miséria, sua situação muito angustiante e dolorosa. E assim, Jesus também age com a graça e o amor operantes de Deus, neste momento, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, em que Jesus tinha saído de Cafarnaum, depois de ter realizado muitas curas, muitos milagres, e no Evangelho do domingo passado, ter passado por toda aquela situação com os seus familiares que diziam que ele estava enlouquecido há um domingo atrás.
E agora Jesus está indo para a outra margem do lago, do mar da Galileia, para continuar lá também sua ação miraculosa, como Messias ungido, enviado ao mundo. Eles estão na tarde e estão no meio do mar da Galileia. O mar da Galileia é um lugar muito silencioso. Tive a graça de ir por 2 vezes ao mar da Galileia. É um dos lugares mais bonitos deste mundo. Talvez o mais bonito. O silêncio é fascinante do mar da Galileia. Tivemos a graça, inclusive, de celebrar a missa dentro de uma barca, dentro do mar da Galileia. E é possível ouvir o barulho das águas que se movem assim. De tão silencioso e belo e profundo é este lugar. Mas vejam que a cena ela se torna tempestuosa, o vento forte, a barca começa a se encher de água e Jesus está lá atrás, dormindo. O fato de Jesus estar dormindo é muito curioso porque alguns personagens bíblicos sempre dormem. Jonas, quando pegou o navio para ir para Tarsis, quando ele deveria ir para Nínive, ele também dormiu. Adão dorme um sono pesado quando Deus vai fazer aquela cirurgia, como uma anestesia, para tirar dele a costela, para fazer dele sua companheira Eva. Dormir é uma atitude de colocar-se na confiança, de confiança. Inclusive nós devemos ter uma noite de sono profunda, um sono que nos restaura, mas só o temos quando nós estamos bem. Ninguém tem uma noite boa de sono quando não está bem. As angústias, os medos, as obsessões deste tempo, inclusive afetam a saúde do sono, que é essencial para a vida humana. Inclusive para crescer, uma criança precisa dormir. Jesus está confiante, mas os discípulos, ao contrário, não estão confiando. Eles começam a gritar: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. E Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Jesus tem uma ordem que inclusive cessa todo aquele movimento do vento, da natureza. Jesus tem poder sobre a natureza, bem como sobre as realidades que acometem a vida humana. Por exemplo, uma doença, a lepra. E nós vimos isso no Evangelho de Marcos. Antes deste fato, nós já ouvimos Jesus fazer muitos milagres nas vidas das pessoas. E aí, neste momento, Jesus questiona os discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Vocês estão comigo há um bom tempo e ainda não têm fé? A fé é contrária ao medo. O medo é contrário à fé. Quem tem fé não pode ter medo. Quem tem fé verdadeiramente não pode apegar-se ao medo. Um cristão que diz assim: eu tenho medo de tudo, esse é um cristão duvidoso. O cristão precisa confiar a sua vida em Deus, na providência divina.
naquilo que Deus mesmo faz para com ele. E por fim, eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este? E agora eles aclamam Jesus que cessou o mar bravio e o vento impetuoso. Agora vamos ao contexto da comunidade de Marcos. A comunidade de Marcos está vivendo existencialmente uma grande tempestade de fé, falta de fé, que gera uma grande tempestade existencial na vida das pessoas da comunidade. Muitas ainda duvidam quem é Jesus. Inclusive a família de Jesus havia dito que ele estava enlouquecido. Eles não tinham entendido quem era o Senhor Jesus, quem era aquele que esteve com eles. E nós hoje, trazendo para a nossa vida, para o real da nossa história, também vivemos numa grande crise, numa grande tempestade, num mundo que está em tempestade. O mundo é este mar, no qual nós estamos, a igreja está presente, nós todos, dentro da barca de Cristo. Mas estamos sofrendo com o vento, com o mar, mas sobretudo com a ignorância de muitas pessoas. A ignorância é a mãe de todas as calamidades. Quando a gente ignora a ciência, quando a gente ignora o nosso poder de decisão, quando a gente ignora as coisas que estão mais óbvias, como a barba na cara de um homem, é óbvio que não vai dar certo, e as pessoas avisam, não vai dar certo. E a nossa mãe nos fala, não faça isso que não vai dar certo. E a gente faz, a gente sofre as consequências. Esta tempestade que estamos vivendo no mundo é fruto da nossa ignorância humana, de todos, sem exceção. Daqueles que estão governando e daqueles que são governados. De um mundo que vai ignorando as coisas mais simples. Nós estamos aí, por exemplo, na iminência de uma crise hidrelétrica, de uma crise de água, mais uma crise. E as pessoas não têm a capacidade de pensar que a água é um bem escasso, que acaba. E elas estão lá jogando água, lavando a calçada, varrendo com água. Dá no que dá. E ainda querem que se privatize a Eletrobras. Daí a gente vai pagar muito mais caro e vai ter mais insegurança hidrelétrica. As pessoas não pensam, ignoram. Mas porque o ignorante, ele gosta de ser ignorante. Ele ama a ignorância. Ele se agarra na ignorância como uma planta daninha que se agarra noutra e suga da ignorância até o quanto pode. Infelizmente, muitas coisas só tendem a piorar, porque a ignorância parece que vai vencendo no duelo com a sabedoria. Estamos nessa calamidade toda, 500 mil vidas ceifadas pela pandemia por conta da ignorância. Não tem outra explicação. Ah, mas é porque Deus quer que morra muita gente, só se for no seu mundo idiota. Só se for o seu Deus idiota. Porque o Deus de Jesus Cristo não quer a morte de ninguém. Ah, vamos ignorar, vamos tirar a máscara. Pode tirar. Mas você pode também se arriscar.
Ah, usa um remedinho aqui, usa outro remedinho ali. Que a ciência diz não existe tratamento precoce. As pessoas querem ignorar. Então, irmãos e irmãs, não há outra resposta. Nós criamos as tempestades de nossas vidas. Mas quem é que pode nos salvar destas tempestades? Jesus Cristo. Mas que Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que amou de tal forma o mundo que deu a sua vida pelo mundo. Jesus, inclusive, foi a vítima fatal de um sistema religioso, do Senado daquela época e do exército daquela época, dos militares daquela época, que o quiseram morto, assassinado. Não há outra explicação. Eles ignoraram a vida de Jesus, porque a vida de Jesus incomodava. E é assim que tem que ser a vida de um cristão, um incômodo. E se nós não formos um incômodo no mundo, nós somos uma pedra que não tem serventia para nada neste mundo. Um peso morto. O cristão não pode ser conivente com as injustiças. Se nós formos, seremos jogados num lugar que nada tem serventia. Pelo contrário, se nós continuarmos na profecia, denunciando e anunciando a paz, a confiança em Deus, sim, nós seremos salvos. Senão, nós estamos perdidos. Não deixe perder a sua fé. Não se deixe corromper pela ignorância. Não deixe que o ódio tome conta da sua existência. Nós estamos numa época em que o ignoródio, a mistura da ignorância com ódio, tem ceifado muitas vidas. A vida dos indígenas, a vida dos negros, a vida dos pobres. E se não é tirada a vida das pessoas por uma bala, é tirado o direito de comer, por exemplo, com o absurdo que está o preço das coisas. Daqui a pouco alguns só poderão comer. Só alguns poderão já comer carne. É o que está acontecendo. Só quem tem dinheiro. Então nós estamos num mundo de ignoródio, em que o outro tem que ser banido, ceifado, destruído, porque parece que esse discurso é o discurso que está agradando muita gente. Só que não é o discurso de Jesus Cristo. Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, em plenitude. E não para que alguns apenas tenham, para que todos tenham. E se nós não estivermos ao lado destes e destas, nós estamos no lado de quem promove a injustiça. A pergunta é, nesta tempestade, de que lado nós estamos? Da tempestade do caos ou de Jesus que diz, quieto, silêncio, acalma teu coração. É isso que o Senhor quer de nós.